Você já se perguntou por que certas pessoas parecem sugar sua energia como se fossem espelhos quebrados, refletindo apenas o que lhes convém? E mais ainda, porque mesmo depois de tanto sofrimento, é você quem fica preso à ideia de que talvez você tenha sido o problema? Carl Jung avisou. Não é a luz que mais revela, mas a sombra. E quando você encara a sombra de um narcisista, você não enfrenta apenas o outro. Você confronta partes ocultas de si mesmo que foram domesticadas para amar a dor. O que há por trás desse feitiço invisível que faz você implorar por migalhas de quem não tem pão para oferecer? Talvez ninguém tenha te contado que o narcisista não é um ser autônomo. Ele é um arquétipo faminto, uma entidade psíquica que se alimenta do seu desejo inconsciente de aprovação. Você não atrai esse tipo de pessoa por acaso. Existe uma linguagem secreta sendo falada no campo invisível entre vocês dois. Uma dança de máscaras, onde, ironicamente, é você quem esqueceu de tirar a sua. O que Jung descobriu não foi apenas sobre o outro, foi sobre o espelho que o outro representa. Mas cuidado! Entender isso agora pode virar sua vida de cabeça para baixo. Você acha que conhece o poder da sua presença, mas a verdade é que foi ensinado a escondê-la. E é exatamente isso que um narcisista procura, alguém que duvide do próprio brilho para que ele possa brilhar por reflexo. Só que existe uma chave. Uma virada interna, um gesto quase imperceptível, que quando ativado inverte o jogo silenciosamente. E faz com que aquele que antes te manipulava comece a correr atrás do que não entende, mas não consegue mais ignorar. Carl Jung chamou isso de retorno da alma, e ele sabia que isso exigiria atravessar um abismo emocional. Mas, aqui vai, o enigma. O que acontece quando o manipulador é manipulado pela sua ausência? Quando o caçador começa a sentir falta da presa que aprendeu a desaparecer sem deixar rastros. Há um ponto dentro do inconsciente onde o controle muda de mãos, e esse ponto não pode ser acessado com lógica, argumentos ou gritos. Ele só pode ser ativado por um conhecimento que vem do subterrâneo da alma, um segredo enterrado entre as ruínas da infância e os escombros da persona que você criou para sobreviver. Você está pronto para isso? Não avance por curiosidade. Avance porque algo dentro de você já começou a despertar. Porque existe uma parte esquecida sua que sempre soube o caminho, mas foi silenciada por vozes que se alimentavam da sua dúvida. Carl Jung deixou mapas ocultos, símbolos escondidos em palavras que parecem simples, e hoje você vai decifrá-los, mas só se tiver coragem de ir até o fim, porque o que será revelado pode não apenas inverter a dinâmica entre você e o narcisista, pode também libertar você de si mesmo, e essa talvez seja a batalha mais perigosa de todas. Você já percebeu como certas pessoas entram em sua vida como se sempre estivessem ali, como se sua dor já estivesse preparada antes mesmo do primeiro encontro? Como se a presença delas não fosse casual, mas inevitável. Jung dizia que aquilo que mais precisamos encontrar, geralmente, é o que mais evitamos. E o narcisista, com sua sedução disfarçada de amor, não é apenas um personagem externo. Ele é a representação viva de uma ferida interna que você ainda não olhou de frente. Ele é o disfarce daquilo que você sempre quis esquecer, mas que grita por redenção a cada toque, a cada silêncio, a cada ausência cruel. Você pode chamá-lo de manipulador, de abusivo, de mentiroso, mas por trás de cada palavra que você projeta nele, há um espelho, e não um espelho comum, mas um espelho arquetípico, moldado pelas sombras da infância, pelo olhar que você buscava e não recebeu, pelo abraço que nunca veio, pelas promessas quebradas que você ainda tenta colar em outros rostos. Não é sobre ele, é sobre a parte sua que aprendeu a sobreviver sendo invisível.
E o narcisista fareja essa invisibilidade como um predador fareja sangue. Há um momento em que o jogo se instala e quase nunca se percebe. É no elogio sutil que valida sua existência, no olhar intenso que parece enxergar sua alma, na promessa implícita de que finalmente alguém entende você. Mas entenda, isso não é conexão, é captura, porque o narcisista não se alimenta do seu amor, ele se alimenta da sua dúvida. E você mesmo sem saber foi treinado a se oferecer em sacrifício emocional desde muito antes desse relacionamento. O golpe, portanto, não começa com ele. Começa com aquilo que você teve que calar para ser aceito. Por que você volta? Por que ainda sente falta? Porque, mesmo depois de tanta dor, uma parte sua ainda fantasia o retorno. Porque o inconsciente quer completar aquilo que ficou em aberto. Carl Jung chamava isso de compulsão pela repetição simbólica, um esforço psíquico inconsciente de dar ao trauma um final diferente. Mas enquanto essa necessidade permanecer oculta, você vai continuar voltando ao campo de batalha com flores nas mãos, esperando que o inimigo mude, porque você ama. E isso nunca funciona. Você começa a perder-se em pequenas concessões. Cede, aceita, justifica. E cada tudo bem engolido é uma morte lenta do seu eu verdadeiro. Aos poucos, você vai se esquecendo do som da própria voz, da forma como sua risada ecoava antes da culpa se instalar. O narcisista te transforma em eco. E o mais cruel disso tudo é que você passa a gostar do som. É isso que torna tudo tão confuso. A dor parece amor e o abandono parece destino, mas não é. É condicionamento emocional. É dependência afetiva em sua forma mais disfarçada. O corpo sente antes da mente entender. Você acorda no meio da noite com o peito trancado, os pensamentos embaralhados, o coração tentando avisar que algo está errado, mas a razão, treinada para racionalizar o caos, insiste que é só mais uma fase. Não é. É a sua alma gritando. E Jung diria que a alma que não é ouvida se transforma em sintoma. E o sintoma, o ciúme, o medo, o silêncio, a ansiedade, não é o problema. É o mensageiro. Mas quantas vezes você matou o mensageiro e continuou no mesmo ciclo? Você começa a se sentir insuficiente, mesmo fazendo o impossível. Começa a duvidar da sua intuição, da sua memória, da sua sanidade. O narcisista distorce os fatos, transforma verdades em exageros e planta uma dúvida que brota como veneno dentro do seu peito. Mas atenção! Essa dúvida só germina porque o solo já estava fragilizado. E é aqui que Jung entra com força. Você precisa olhar para o que dentro de você permitiu esse enraizamento. Porque o que não é enfrentado internamente se manifesta externamente como destino. Há um ponto cego, quase sempre ignorado, a necessidade de ser escolhido. Você ainda espera que o narcisista veja o seu valor, te reconheça, diga que você foi o melhor que ele já teve. Mas esse reconhecimento não é dele, é da criança ferida que ainda vive dentro de você, esperando o afeto de um pai ausente, de uma mãe crítica, de um mundo que não soube acolher sua sensibilidade. E enquanto você buscar no narcisista a validação que seus pais não te deram, você estará se aprisionando em um labirinto emocional sem saída. E no fundo, você sabe, sempre soube. Mas o saber não é suficiente quando o coração está viciado em esperança. Por isso Jung não falava em cura, falava em integração. E integrar é olhar para a dor com presença, sem fuga, sem negação, sem precisar de um vilão para justificar o próprio vazio. O narcisista não é a causa. Ele é o gatilho, e o gatilho só dispara onde já existe pólvora emocional acumulada. Você está pronto para desmontar essa arma? Se você sentiu algo se mover dentro de você agora,
Não ignore, porque o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo e revelar o que ele nunca quis que você soubesse. Você ainda acredita que a força está no controle. Acredita que, se conseguir ser perfeita, previsível, amável, compreensiva, ele vai mudar. Mas não percebe que está sendo envenenada lentamente por um ideal que nunca foi seu. Porque o verdadeiro segundo golpe psicológico do narcisista não está nas palavras que ele diz, nem nas mentiras que conta. Está no silêncio que ele te ensina a fazer dentro de si mesma. Um silêncio que começa pequeno, como quem se cala, para manter a paz, mas que aos poucos vira um grito interno que ninguém ouve, nem mesmo você. Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos se torna destino. E esse segundo golpe é justamente isso. O envenenamento lento da sua espontaneidade, da sua essência, da sua capacidade de dizer não. O narcisista, sem levantar a voz, sem bater a porta, sem ameaçar, começa a reescrever seu código emocional. Ele não precisa te impedir de sair. Ele só precisa te fazer sentir culpada por querer ir. Ele não precisa te proibir, só precisa plantar em você a dúvida se vale a pena. Isso não é amor, isso é dominação silenciosa. E é nesse espaço que a alma começa a apodrecer. O mais perigoso desse segundo golpe é que ele é invisível. Não há gritos, não há escândalos, só há o esvaziamento progressivo da sua identidade. Você vai rindo um pouco menos. Vai vestindo menos as roupas que gosta, vai sonhando com menos intensidade e, sem perceber, começa a pedir permissão para existir. Só que a permissão nunca vem, porque o narcisista não quer te ver feliz. Ele quer te ver dependente. E para isso ele precisa quebrar o seu eixo, cortar suas raízes, desconectar você de si mesma. Você sente, mas não sabe nomear. Parece que algo está errado, mas ele sempre tem uma explicação lógica. Ele diz que é sensível demais, que exagera, que não foi isso que ele quis dizer. E então você recua, se sabota, pede desculpas pelo incômodo que causou ao ter sentimentos. Carl Jung chamava isso de dissociação da alma. Quando a pessoa se divide internamente para caber no afeto de alguém que nunca teve espaço nem para si. O golpe, portanto, não é contra o corpo, é contra o espírito. E ele dói mais porque ninguém vê. A mente começa a se confundir, as memórias não batem. Você lembra de uma situação, ele jura que foi diferente. Você expressa um incômodo, ele ri e diz que você está inventando. E assim, devagar, a sua própria narrativa começa a se apagar. Você passa a confiar mais no que ele diz sobre você do que naquilo que você sente. E quando isso acontece, o narcisista venceu. Ele não precisa mais te manipular. Você já está fazendo isso sozinha. Esse é o segundo golpe. A instalação da dúvida como sistema operacional da sua psique. Mas aqui está o ponto mais cruel. Mesmo com tudo isso, você ainda acredita que o problema é você. Porque o narcisista nunca bate de frente. Ele bate por baixo. Ele não discute, ele debocha. Não nega, ele distorce, e no fim, você acaba se sentindo grata quando ele te perdoa por algo que você nunca fez. Esse é o cárcere emocional mais profundo que existe. Quando a vítima começa a defender o próprio agressor, quando você passa a justificar o que te fere, quando você acredita que precisa merecer um afeto que deveria ser gratuito. Quantas vezes você já pensou em sair, mas sentiu culpa? Quantas vezes ensaiou a despedida, mas cedeu ao primeiro gesto de afeto falso? Jung ensinava que a cura começa quando você aceita ver. E o segundo golpe só pode ser desfeito quando você ousa encarar o que está escondido por trás da sua esperança, o medo do vazio. Porque, no fundo, você tem medo de que, ao sair, não haja ninguém esperando. Medo de que, sem ele, você não saiba mais quem é.
E esse é o golpe final, quando o narcisista não apenas te prende, mas te apaga. Mas existe um segredo que ele não quer que você descubra. O narcisista teme o seu retorno à consciência. Porque uma vez que você começa a lembrar quem era antes de se moldar à dor, ele perde o controle. Jung diria que não há nada mais perigoso para o manipulador do que uma alma desperta. E o despertar, embora doloroso, é inevitável quando você para de buscar explicações fora e começa a ouvir o que seu corpo já sussurra há meses. O enjoo constante, o aperto no peito, a sensação de estar sempre se justificando, tudo isso é o grito da sua alma tentando voltar para casa. Você não precisa gritar, não precisa se vingar, não precisa provar nada, precisa apenas começar a se escutar de novo. Porque quando você se escuta, o controle dele desaparece. Quando você se posiciona, ele treme. Quando você não responde, ele implora. Esse é o ponto de virada. O segundo golpe só funciona enquanto você estiver anestesiada emocionalmente. Mas ao tomar consciência, você volta a ser perigosa, porque o poder que ele usou contra você nasceu da força que você esqueceu que tinha. E talvez, só talvez, tudo isso tenha acontecido não para te destruir, mas para te obrigar a reencontrar o que você perdeu no caminho. Jung acreditava que toda dor é um convite à individuação. E individuar-se é recordar-se. Não de quem esperam que você seja, mas de quem você sempre foi, antes da culpa, antes do medo, antes do abandono. O segundo golpe não é o fim, é o chamado. E agora que você ouviu, será que tem coragem de seguir? Existe um momento em que você acredita que finalmente conseguiu compreender o jogo, que está enxergando tudo com clareza, que já sabe quem é ele, que entende como ele opera. Mas é aqui que o terceiro golpe acontece, quando você acredita que está desperta, mas ainda está sonhando com os olhos abertos. O terceiro golpe psicológico do narcisista é o mais traiçoeiro de todos. É a ilusão da liberdade. A falsa sensação de que você tem escolha, de que está no controle, quando na verdade ainda é conduzida por correntes invisíveis. Jung diria: o maior inimigo da verdade não é a mentira, é a meia consciência. Esse golpe não acontece no início. Ele é sofisticado demais para se apresentar logo. Ele precisa que você percorra uma longa estrada de dor, revolta, autoajuda, conhecimento, até finalmente criar uma narrativa que te convença de que agora você está forte. Só que essa força ainda está ancorada em algo externo. Ainda é uma força construída em reação ao outro. Você ainda está dançando a música que ele escolheu, só trocou a coreografia. E é aqui que o narcisista te observa em silêncio, porque ele sabe que sua rebeldia ainda é dependente da aprovação que você deseja negar. Esse é o momento em que você começa a postar frases de superação, a se mostrar inabalável, a prometer para si mesma que dessa vez é diferente. Mas por dentro, a dúvida permanece. Ainda há aquela necessidade de que ele veja, de que ele sinta sua ausência, de que ele se arrependa. O terceiro golpe é esse: fazer você acreditar que está fora do jogo, quando na verdade só mudou de lado no tabuleiro. Você deixou de ser a vítima, mas ainda é a peça, porque seu centro de poder ainda gira em torno do outro, mesmo quando você finge que não. O terceiro golpe é um golpe contra a autenticidade. Ele acontece quando você troca a dor pela performance de quem superou. Quando você sufoca a raiva em nome de uma maturidade prematura. Quando você finge que não dói mais. Mas ainda sonha que ele volte diferente. Ainda espera uma mensagem. Ainda espia em silêncio a vida dele. Ainda sente o coração disparar quando vê o nome dele online. E isso não é liberdade. Isso é apego disfarçado de evolução. E é exatamente isso que o narcisista precisa, que você não perceba que ainda está presa.
Carl Jung ensinava que nada verdadeiramente se cura sem integrar a sombra. E aqui está a verdade nua. Você ainda quer ser amada por ele, ainda quer ser escolhida, ainda quer que ele veja o que perdeu. E essa vontade, mesmo que escondida, ainda te mantém no ciclo. Porque o que você chama de independência é muitas vezes só orgulho ferido que virou armadura. O terceiro golpe é fazer você viver de aparências emocionais, distantes da dor real, mas também distantes da cura verdadeira. É colocar maquiagem sobre feridas abertas e chamar de cicatriz. E sabe o mais cruel? O narcisista percebe isso, ele sente, ele cheira a sua carência disfarçada, e se ele quisesse, bastaria um gesto, um oi na madrugada, um sinto sua falta, jogado ao vento. E tudo dentro de você desmoronaria de novo. Porque o terceiro golpe enfraquece as defesas da alma, ao ponto de você precisar sustentar constantemente a imagem de força como quem equilibra cristais sobre uma corda bamba. E quando isso acontece, qualquer vento emocional é capaz de derrubar você inteira. O terceiro golpe também é o mais solitário, porque ninguém mais vê você como vulnerável. Todo mundo acredita que você está bem, que superou, que seguiu, mas dentro o buraco segue aberto e você não tem coragem de confessar que ainda sente falta, que ainda ama, que ainda espera, porque seria como admitir fracasso. E Jung diria, o fracasso não está em sentir, está em fingir que não sente, porque aquilo que você reprime se transforma e volta, sempre volta, em forma de padrão, em forma de novo relacionamento, em forma de doença, em forma de autoabandono. Talvez você ache que está protegida agora, que nada mais te atinge. Mas perceba, quantas vezes você se pegou revivendo diálogos com ele na sua cabeça? Quantas vezes ainda ensaia o que diria se ele reaparecesse? Quantas vezes ainda escreve mensagens que nunca envia? Isso não é liberdade. Isso é cárcere, com flores. E o terceiro golpe é exatamente esse, fazer você decorar os muros da prisão emocional com quadros de autossuficiência e chamar isso de lar. Mas há uma saída. Jung chamaria de confronto com a sombra, não com o narcisista, mas com a parte sua que ainda precisa ser reconhecida, a parte que ainda quer provar valor, que ainda quer ser vista, que ainda acredita que precisa merecer amor. E enquanto essa parte for ignorada, você continuará projetando esse desejo em pessoas que sabem exatamente como explorar sua fome. O terceiro golpe é alimentado pela sua negação. E só cessa quando você para de tentar se proteger e começa a se integrar. Você não precisa parecer forte, precisa ser inteira. E ser inteira é chorar quando dói, gritar quando sufoca, reconhecer a dependência emocional sem culpa, dizer ainda dói, sem medo de parecer fraca, porque é nessa verdade crua que começa a real transformação. Não aquela dos livros, das frases bonitas, das promessas de autoajuda, mas aquela que Carl Jung descreveu como individuação, o momento em que você não se reconcilia com o outro, mas com você mesma. E agora que você ouviu tudo isso, uma pergunta silenciosa já se formou dentro de você. Será que eu estou mesmo livre ou apenas me acostumei com a cela? O quarto golpe não acontece no começo, nem no meio. Ele se revela no silêncio do fim. É o golpe do vazio emocional instalado como identidade. Quando você não sabe mais se aquilo que sente é amor, trauma ou dependência. Quando você tenta lembrar quem era antes dele e não consegue. Carl Jung escreveu: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E esse golpe é isso. A escuridão interior que você negou por tanto tempo, tomando a forma da sua nova máscara, a de quem já não sente mais nada. Você acorda um dia e percebe que a sua alma está opaca. Não há mais euforia, nem dor gritante, nem esperança.
apenas um cinza morno que tomou conta de tudo. Você não chora mais, não porque não sofre, mas porque já se cansou de sentir. É como se algo tivesse sido arrancado de dentro. E o mais devastador é que do lado de fora tudo parece estar em ordem. Mas por dentro você está ausente de si mesma. E é assim que o narcisista vence. O quarto golpe psicológico é a anulação emocional do seu ser. Não se trata mais de lágrimas, nem de implorar atenção. Agora você está funcional, mas fragmentada, cumpre compromissos, ri em fotos, mantém conversas, mas há uma sensação permanente de que está apenas representando a si mesma. Como se alguém tivesse te substituído e deixado apenas uma versão em piloto automático no seu lugar. Jung diria que você foi possuída pela persona, aquela imagem criada para o mundo, enquanto o verdadeiro eu se esconde no inconsciente, sufocado por anos de tentativas de agradar. Você olha para o espelho, mas o reflexo já não te reconhece. Não porque envelheceu, mas porque perdeu o brilho do olhar. A espontaneidade foi trocada por vigilância, o riso por ironia, a presença por performance. E o mais assustador é que você começa a se adaptar a isso, a aceitar esse modo de existir pela metade. Porque se sentir vazia é melhor do que se sentir vulnerável. E esse é o quarto golpe, o condicionamento da anestesia como forma de proteção. O narcisista não te feriu apenas com atitudes. Ele programou seu sistema emocional para reagir à dor com dissociação. A cada crítica velada, a cada comparação, a cada invalidada, você aprendia a se retirar emocionalmente, mesmo estando presente fisicamente. E isso se tornou um padrão. Um mecanismo automático, uma defesa invisível que agora te acompanha até nas relações que ainda não começaram. Você se antecipa ao abandono, sabota o afeto, diminui suas expectativas. Porque no fundo você já não acredita que merece ser amada. E o mais cruel é que ninguém percebe, porque você aprendeu a camuflar o colapso interno com eficiência social. Você é forte, independente, resiliente, mas, no fundo, só está exausta. Exausta de segurar a própria alma para que ela não se despedace. Jung dizia que a sombra não é má, ela é esquecida. E sua sombra grita por você, quer voltar, quer existir, quer amar, sonhar, sentir, correr riscos. Mas a parte sua que ainda tem medo, mantém a alma em cárcere emocional, acreditando que isso é maturidade. O quarto golpe se aprofunda quando você começa a rejeitar quem ainda sente. Quando começa a olhar com frieza para suas próprias emoções. Você não tem mais paciência com o seu coração. Se julga, se cobra, se mutila silenciosamente com frases como "já era para eu ter superado isso". Como se o tempo tivesse obrigação de curar o que você ainda esconde. Mas a verdade é que o tempo não cura o que você continua negando. Cura só acontece na luz da consciência. E a consciência só se abre quando você para de fingir. Quantas vezes você se sabotou por não saber lidar com um elogio? Quantas vezes rejeitou uma oportunidade de afeto porque achou que era demais para você? Quantas vezes pensou que era melhor se afastar antes que alguém o fizesse primeiro? Esse é o efeito colateral do quarto golpe, a antecipação do abandono como reflexo da rejeição internalizada. Você não espera mais amor, você se prepara para a perda. E viver assim é morrer um pouco por dia, mesmo com o coração ainda batendo. Mas aqui no fundo desse abismo psíquico mora uma verdade oculta, aquela que o narcisista jamais quis que você acessasse. Você ainda está viva por dentro. Mesmo coberta de camadas de dor, você ainda pulsa, ainda sente. Ainda existe uma fagulha silenciosa de quem você era antes da manipulação, da culpa, da anulação. Jung diria que o inconsciente trabalha incessantemente para nos conduzir à totalidade.
E a alma, mesmo ferida, sempre encontra uma forma de pedir resgate. O problema é que nem sempre ouvimos, até agora. O quarto golpe não é definitivo. Ele é profundo, sim, mas ele não é sentença. Ele é um estágio, talvez o mais escuro, da jornada de individuação. Você chegou ao fundo, e isso é bom, porque só no fundo o chão aparece. E talvez seja agora o momento de começar a reconstruir, não a mulher que você era, mas a mulher que nunca teve permissão para ser. Você não precisa voltar a ser quem era antes do narcisista. Precisa nascer do zero. E esse renascimento só acontece quando você para de sobreviver e decide, finalmente, viver. O quinto golpe psicológico não é dado com palavras, nem com silêncios, não é com gestos frios, nem com manipulações disfarçadas de carinho. O quinto golpe é o pacto invisível que você aceita quando acredita que sua dor é sua identidade. Quando o relacionamento com o narcisista deixa de ser algo que você vive e passa a ser quem você é. Jung alertava que aquilo que não é, trazido à consciência, se manifesta como destino. E é nesse ponto da jornada que o maior perigo se instala, quando você deixa de se ver como alguém ferida por um relacionamento e passa a se definir por ele. Você já não diz mais, ele me machucou. Você diz, eu sou assim. Já não fala, ele me fez duvidar de mim. Agora você afirma, eu sou insegura. Você começa a substituir a verdade do trauma por rótulos fixos, como se a dor tivesse o direito de reescrever sua essência, como se o amor adoecido que você viveu definisse sua capacidade de sentir, de ser amada, de ser mulher. Esse é o quinto golpe. A fusão da sua identidade com a ferida. Não é mais o que aconteceu com você, é quem você se tornou. E o mais cruel dessa armadilha psíquica é que ela parece reconfortante. Existe um certo alívio mórbido em se definir, pela dor, em saber quem você é, mesmo que seja à custa da sua liberdade, porque o desconhecido apavora, e o conhecido, por mais doloroso que seja, ainda oferece controle. O quinto golpe transforma você em guardiã do próprio cárcere. Você vira cúmplice da dor que diz querer superar. E começa a alimentar, inconscientemente, tudo o que te mantém presa. Com pensamentos, com memórias, com comportamentos, com vínculos internos que você nem percebe mais. Você começa a rejeitar tudo o que ameaça romper essa prisão. Um novo amor? Desconfia, um elogio sincero diminui, um convite para viver algo novo, recusa com justificativas inteligentes. Isso não é azar, não é destino, é lealdade emocional ao trauma. Jung chamava isso de identificação com a sombra. Quando você se funde tanto ao seu lado escuro que se esquece da luz que ainda pulsa. E nesse estado, o narcisista nem precisa mais estar presente. Ele se torna um fantasma emocional que habita cada nova experiência sua. A vida começa a parecer repetição. Os mesmos padrões, as mesmas histórias, as mesmas decepções. E você se pergunta, por que isso sempre acontece comigo? Porque o quinto golpe não depende mais dele. Depende de você, da sua recusa em abandonar o que te machucou, da sua resistência em olhar além do espelho da dor, porque no fundo você ainda espera que, se sofrer o suficiente, um dia alguém, talvez ele, talvez Deus, talvez a vida, venha te salvar. Mas Jung já dizia, aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Talvez o mais doloroso seja admitir que a dor virou companhia, que o buraco virou casa, que o trauma virou sobrenome. E ainda assim, há algo dentro de você que resiste. Uma centelha silenciosa, uma lembrança sagrada, uma voz que não morreu, apenas adormeceu. É essa parte que está lendo isso agora. Essa parte que chora em silêncio quando ninguém vê. Que sussurra, eu quero sair, mesmo quando a outra voz grita, é tarde demais. Essa parte é o que Jung chamava de self,
O seu eu mais verdadeiro, íntegro, inteiro. Ele ainda vive. O quinto golpe começa a se desfazer quando você ousa separar quem você é do que você viveu. Quando começa a falar da dor no passado e não mais no presente. Quando entende que o que te fizeram não precisa definir o que você vai se tornar, que o amor não dói, que o cuidado não machuca, que a ausência não é castigo divino, que ser sensível não é fraqueza, e que sentir profundamente não te condena, te liberta, porque é na profundidade que mora a sua verdade. E talvez agora você esteja sentindo tudo colidir dentro de si. E isso é bom, porque o colapso da identidade ferida é o primeiro passo para o nascimento da alma autêntica. Jung chamava esse processo de morte simbólica, e toda morte simbólica antecede um renascimento. Mas o renascimento só acontece quando você aceita morrer para o que já não serve. E você sabe o que não serve. Você sente, no corpo, no cansaço, na exaustão, no silêncio pesado que te acompanha mesmo nos dias bons. O narcisista te machucou, sim, mas agora, quem te mantém nesse lugar é você. E isso não é culpa, isso é responsabilidade. É a chave que te devolve o poder. Porque, quando você entende isso, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você deixa de ser efeito e vira causa. Você deixa de pedir resgate e começa a se reconectar com aquilo que te sustenta, com a mulher que foi feita não para mendigar amor, mas para transbordar presença. O quinto golpe é o mais difícil de romper, porque ele se confunde com a sua pele. Mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a quebrar esse encantamento. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe fazer com o que te fizeram. O narcisista não merece a sua história. Você merece. Você merece contar essa história do seu jeito. Do fim para o começo, do trauma à cura, da dor ao despertar. E a partir de agora, quem você decide ser. E agora que tudo foi dito sem ser exatamente explicado, talvez você tenha percebido que não veio até aqui por acaso. Algo te chamou. Uma voz que não era exatamente sua, mas também não era de mais ninguém. Uma voz que atravessou feridas antigas, silêncios herdados e medos que nunca tiveram nome. Carl Jung chamaria isso de sincronicidade, quando o universo fala conosco usando a linguagem exata da nossa alma. E hoje ele falou com você. O que você viveu não é só dor, é símbolo, é metáfora, é o mapa cifrado do seu inconsciente tentando te conduzir de volta para casa. Cada golpe que sofreu foi também um portal, e cada lágrima, uma chave. Você não foi destruída. Você foi iniciada. E iniciações não acontecem em altares iluminados, mas em quartos escuros, em corações partidos, em olhares perdidos que se reconstroem aos poucos. Talvez, pela primeira vez, você esteja sentindo que não precisa mais fingir força. Porque agora você tem algo mais raro: consciência. Não há pressa, não há linha de chegada. A cura não é um destino, é uma lembrança. A lembrança do que você sempre foi antes de se esquecer de si. A cada golpe disfarçado de amor, você foi deixando pedaços pelo caminho, mas agora, um a um, eles estão voltando. E com eles vem algo ainda mais valioso do que a vingança, do que a justiça, do que a resposta. Vem a paz de quem sabe quem é, mesmo quando ninguém mais sabe. Você não precisa mais gritar para ser ouvida. O mundo finalmente vai começar a escutar aquilo que você emana em silêncio. Porque a mulher que atravessou o fogo do narcisismo e escolheu não queimar o outro, mas acender a própria luz, é alguém que não se curva mais. Ela não implora. Ela não explica. Ela não mendiga. Ela caminha. E cada passo é uma resposta para quem duvidou dela. Inclusive ela mesma. Talvez agora o passado já não te controle.
Não porque ele desapareceu, mas porque você o entendeu. E quando você entende a dor, ela muda de forma. Ela deixa de ser corrente e vira trilha, e trilhas levam a algum lugar. Jung dizia que o encontro com o self é a tragédia suprema e, ao mesmo tempo, o momento mais precioso da vida. Você acabou de vivê-lo, mesmo que ainda não tenha se dado conta. Tudo o que você sentiu até aqui foi real. Não se trata de fraqueza, se trata de profundidade. E é por isso que, mesmo ferida, você ainda carrega beleza. Porque quem desce até os porões da alma e volta, nunca mais olha a vida do mesmo lugar. Você não apenas sobreviveu, você retornou com olhos que agora enxergam além. E isso é tudo o que sempre foi necessário. Então não apague o que foi despertado. Não fuja da emoção que ainda vibra aí dentro. Toque nela, respire com ela. Leve-a com você para onde for. Porque esse momento, essa travessia, é agora parte de quem você é. E quando alguém algum dia olhar nos seus olhos e perguntar o que aconteceu com você, talvez você apenas sorria. Porque há coisas que só a alma entende e que não precisam mais ser explicadas. E se tudo isso tocou algo dentro de você, mesmo que você ainda não consiga nomear, então permaneça. Curta esse vídeo como quem acende uma vela. Comente como quem escreve no espelho da alma. Compartilhe como quem oferece abrigo a quem ainda está no escuro. E inscreva-se como quem decide, de uma vez por todas, voltar para si. Porque a verdadeira libertação não é sobre sair da prisão. É sobre lembrar que a chave sempre esteve dentro de você.